Boa noite! Meu nome é Pedro e hoje vou contar uma história que aconteceu comigo em 1987, quando eu trabalhava em uma fazenda no interior de Pernambuco. Nunca fui de acreditar nessas histórias de lobisomem, mas naquela noite, tudo mudou. Eu trabalhava para o seu Marcos, um homem simples, mas de um caráter forte. Ele cuidava de uma fazenda grande, cheia de animais e com uma produção de queijos que vendíamos na cidade. O trabalho era árduo, mas a vida seguia tranquila. Pelo menos até que as coisas começaram a dar errado. Primeiro foram as galinhas. Uma ou outra desaparecia e a gente achava que podia ser uma raposa ou algo assim. Depois, começou a ficar mais estranho. Cabritos sumiam e até as vacas passaram a desaparecer. Não sobrava nem rastro. Seu Marcos achava que eram ladrões, mas nenhuma cerca estava quebrada, nenhuma pegada humana no chão. Como se isso não bastasse, os queijos começaram a sumir. Ele guardava tudo num pequeno depósito ao lado da casa principal. Mas o curioso é que as portas estavam sempre trancadas, sem sinal de arrombamento. Os boatos de lobisomem começaram a circular entre os moradores do vilarejo próximo, mas seu Marcos não acreditava nessas coisas. Ele só dizia: "Isso é conversa para assustar gente boba." Numa noite quente de outubro, estávamos na casa principal. Seu Marcos, eu e mais 2 trabalhadores jantávamos e conversávamos, quando ouvimos algo que gelou o sangue. Um uivo. Mas não era um uivo comum. Era grave, longo e parecia vir de algo muito grande. Ficamos em silêncio por um instante, trocando olhares preocupados. Seu Marcos tentou brincar. Deve ser um cachorro perdido. Mas a expressão dele mostrava que estava tão assustado quanto a gente. Depois disso, começou. No pasto, ouvimos o barulho das vacas correndo e mugindo, como se algo as tivesse assustado. Pegamos lanternas e saímos para ver o que estava acontecendo. Não havia sinal de nada, só o pasto vazio e um silêncio que parecia mais pesado que o normal. Quando voltamos para a casa, percebemos algo estranho. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal, isso ajuda muito. O depósito de queijos estava com a porta aberta. Seu Marcos ficou furioso. "É ladrão." Pegou a espingarda e fomos investigar. Mas o que encontramos lá dentro não era humano. As prateleiras estavam reviradas, o chão coberto de pedaços de queijo esmagados e, no fundo, marcas profundas nas paredes, como se algo tivesse arranhado com garras enormes. Foi então que eu vi. Perto da porta, na terra, havia pegadas, mas não eram de um animal comum. Eram grandes, largas, com garras tão profundas que pareciam ter perfurado o chão. Falei tremendo: "Seu Marcos, isso não é ladrão." Voltamos para a casa, trancamos tudo e tentamos manter a calma. Mas então, ouvimos passos pesados. Eles vinham do pasto e pararam bem na cerca. Da janela, vi algo que nunca vou esquecer. Uma criatura alta, enorme, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. Ela estava ali, parada, nos observando. Por alguns minutos que pareceram horas, a coisa ficou ali, como se estivesse nos estudando. Depois, começou a andar em direção à casa, lentamente. Seu Marcos murmurou: "Tranque as portas. Agora." Nós corremos empilhando móveis nas entradas. Pegamos o que tínhamos, facões, pedaços de pau, qualquer coisa que pudesse servir de arma. Lá fora, os passos ficaram mais rápidos. O lobisomem começou a rodear a casa, arranhando as paredes e rosnando baixo, como se quisesse nos intimidar. Então, ele foi direto para a varanda. Um golpe seco na porta fez a madeira tremer. De novo. E de novo.
A criatura estava tentando entrar com toda a força. A cada batida, parecia que a porta ia ceder. Foi então que seu Marcos teve a ideia. A janela. Lá em cima, direto para a varanda. O teto da varanda estava em reforma e havia uma janela no segundo andar que ficava bem acima da entrada. Pegamos uma lamparina cheia de óleo e subimos correndo. De lá de cima, vimos a criatura de perto. Era pior do que eu imaginava. Grande, musculosa, com pelos negros e olhos que pareciam chamas. Suas garras estavam fincadas na madeira da porta e ela rosnava, furiosa. Seu Marcos fez sinal. Com cuidado, acendemos a lamparina e jogamos direto sobre ela. O óleo espalhou rápido e o fogo subiu. A criatura soltou um grito aterrorizante, um som que parecia uma mistura de humano e animal. Ela correu em direção ao pasto em chamas e desapareceu na escuridão. Passamos o resto da noite acordados, tremendo de medo, mas ela não voltou. No dia seguinte, encontramos marcas de garras por toda a casa e pedaços de madeira arrancados da porta. Não havia sinal da criatura, nem rastro do fogo. Depois daquela noite, nunca mais duvidei das histórias sobre lobisomens. Eu vi aquela coisa com meus próprios olhos e tenho certeza, não era um animal comum. Se o fogo foi suficiente para matá-la ou apenas espantá-la, eu não sei. Mas o que sei é que ela nunca mais voltou. Se gostou dessa história, curta, comente e inscreva-se no canal. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.